Francisco de Assis, Miramês. Capítulo 17. O Papa e Francisco. Francisco de Assis era um afluente espiritual que iria desembocar no esgotado rio doutrinário da Igreja Católica Apostólica Romana, dando a este dimensões maiores. Era prudente por excelência e por natureza congênita educado. Criava em seu redor admiração sem barreiras. Tanto os homens de todas as classes, quanto os animais de todos os reinos eram seus amigos e tinham por ele o maior respeito. Nunca se revoltara contra as intempéries dos caminhos, nem maldizia as horas das duras provações. Francisco era um evangelho aberto, onde todos poderiam ler nas letras luminosas dos seus exemplos. Não estamos aqui fechando os olhos para combater uma religião que serviu de veículo para grandes santos, como para vários sábios, somente escrevendo por ordem maior aquilo que passou dos limites de sua área de ação. Ela, a Igreja Católica Apostólica Romana, é assistida por inúmeras falanges de anjos, cujo senso é altamente iluminado. Entretanto, tem a parte que compete aos homens em sua direção, e estes, por vezes, afrouxam a vigilância que, não obstante, é corrigida pelo alto comando do mundo espiritual. Temos de lembrar os benefícios que essa religião trouxe ao mundo inteiro. Ela, de certa forma, resguardou o Evangelho, envolvendo-o nos panos da letra, não por incompetência dos seus prelados, mas devido à ignorância humana. A coletividade dita cristã, de todo o mundo, ou de quase todo ele, achava-se incompetente para viver o Evangelho em espírito e verdade, e poderia abandonar de vez os caminhos espirituais, se não fosse o Evangelho interpretado de modo diferente, até chegar à madureza da humanidade, e a luz ser colocada em cima da mesa. Porém, nem sempre os dirigentes do clero romano comandam os destinos dessa casa com bom senso. De vez em quando é preciso, e os céus acham conveniente, mandar alguns anjos para retificarem e corrigirem os abusos praticados por descuido daqueles que se fazem senhores, tomando a autoridade de maneira egoísta e achando que somente por meio deles é que se faz no mundo a vontade de Deus e se dá as ordens do Cristo. E para não acontecer coisas piores, para não ser oficializada a religião em todo o mundo e fechadas as portas da democracia espiritual, tolhendo os direitos dos homens, o próprio Jesus, por vontade de Deus, que serve de canal divino, enviou Lutero, com seus coadjuvantes em todo o mundo, para organizar a reforma, no sentido de enfraquecer os poderes de Roma e dar liberdade às consciências, deixando livre escolha às linhas religiosas. E o livro sagrado deveria ser libertado da escravidão, como também as interpretações que a eles eram dadas. Quando as duas correntes religiosas tomaram consciência que não se deveriam unir para não abafar outros princípios espiritualistas, surgiu a doutrina dos espíritos como sendo o consolador prometido entre as duas poderosas correntes de princípios, oriundas da mesma fonte.
São três poderes espirituais no Ocidente, inspirados no mesmo Cristo, mas em condições diferentes de interpretação, sem as condições de união, para o bem da própria humanidade. Mesmo os dirigentes dessas religiões não se encontram bastante evoluídos, no sentido de entenderem e respeitarem os direitos de consciência dos outros. Francisco de Assis já compreendia e respeitava os direitos humanos e espirituais das criaturas e encontrava, no amor universal, a verdadeira religião. Concentrou as suas atividades no ideal do desprendimento. Partindo daí, tudo mais seria fácil de ser vivido, pois a chaga viva da humanidade, o egoísmo, de onde nasce o orgulho, com todas as suas ramificações, passou a ser anulado. Quando seu pai fora à sua procura, para interromper os seus gestos no reparo das igrejas, deixara transparecer que Francisco estava tirando suas mercadorias e vendendo-as para tal mister. E este, diante das autoridades eclesiásticas, entregara a Pedro Bernardone tudo o que tinha em mãos, até a própria roupa do corpo. Ficara despido de tudo que possuía fisicamente, porém, com a consciência vestida de luz. O desprendimento, por amor às criaturas, é gesto divino, na divina expressão do amor. E o desprendimento de Francisco fê-lo amar a pobreza de coisas materiais, nome este desprezível no seio da sociedade humana. Pobreza, no dicionário de Francisco de Assis, não é miséria, não é sujeira, não é incompetência para discernir as coisas, não é fome ou preguiça, não é mendicância, é integração na vida natural, é fraternidade universal que Deus abençoa no cântico dos pássaros, no soprar do vento, na claridade do sol, no borbulhar das águas, na simplicidade das árvores, na candura dos peixes, nos raios das estrelas e no amor mais puro dos homens, que hoje poderemos traduzir como socialismo cristão, força poderosa que se alastra no mundo inteiro e que a sequência da vida transformará em um denominador comum de todos os povos. Na noite em que fora lida a carta de Francisco no Vaticano, em reunião com os cardeais, o ambiente ficara pesado diante das discussões, cujo conteúdo não vale a pena mencionar, por ser desnecessário. Não dormiram bem aqueles príncipes da Igreja. No entanto, o Papa, que fora mais comedido, deixando as lutas ideológicas somente para os cardeais, pôde conciliar o sono e dormir com certa tranquilidade. Inocêncio III, depois de instantes de sono, ouviu, mais ou menos consciente, alguém do mundo espiritual que o convidava para um passeio, e ele saiu do corpo físico com certa facilidade. Andou em seu quarto com euforia. Foi diante de grande espelho polido e viu sua feição. Olhou para o corpo físico e notou que este era a estampa do verdadeiro. Pensou muito, teve vontade de chorar, mas isso não aconteceu. Ajoelhou-se de gratidão, pedindo a ela em seguida que o ajudasse nas suas decisões diante dos destinos da Igreja. No ambiente de oração, notou que estava sendo guiado por alguém e que uma nuvem esbranquiçada se foi formando ao seu lado. O brilho era encantador, e essa nuvem foi tomando forma de maneira mais encantadora ainda.
era um espírito que fora papa no ano de 142 e que ficara no poder 11 anos, 8 meses e 28 dias. Era o irmão Telésforo, de nacionalidade grega, quando assumira a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Luzes confundiam a visão de Inocêncio III, que quando viu aquela personagem a confundir os seus sentidos, buscou as suas vestes para beijá-las e ajoelhou-se a seus pés. Pediu, chorando, proteção para a sua cruz, que carregava com muita dificuldade na terra, a direção da comunidade católica do mundo inteiro. Telésforo, imponente e majestoso, com o olhar sereno e o coração imantado de amor em Cristo, pegou as mãos de Inocêncio, como as de uma criança, e falou-lhe ao coração com brandura e carinho. Meu filho, variadas vezes tentamos falar-te pelos meios que a vida nos oferece. Pedes todos os dias a Jesus para guiar-te nos caminhos certos. Pedes a Nossa Mãe Santíssima para não te deixar sozinho no barco. Pedes a Deus para fazer sempre a vontade dele e não a tua. No entanto, na hora em que Deus quer mostrar-te a sua vontade soberana, a tua vaidade e inocêncio interrompe o curso das leis naturais. Quando Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, usa dos meios inerentes ao seu amor para ajudar-te no despertar dos teus sentimentos de respeito e amor para com os outros, o teu orgulho ou a presença de alguém junto a ti dá outro curso às intuições. Quando, Inocêncio, Jesus manifesta, usando de pessoas diversas, para dar-te uma orientação sábia e benfeitora, para que não caias nas tentações do ouro e da usura, da prepotência e do egoísmo, fechas as portas. Que fazer de ti agora? E ele, chorando, pediu licença para falar, e o irmão Telésforo silenciou-se. Inocêncio III falou, engasgado de emoção. Senhor Jesus, não me lembro de que esses fatos tenham acontecido. Se eu soubesse, teria atendido, pois sou vosso servo. Ajudai-me a compreender esses meios, pelos quais a divindade está tentando me ajudar. Sei que sou ignorante, no devido discernimento. Telésforo, sublimado pela luz do amor e pela inteligência, nos caminhos da fraternidade, falou ao seu tutelado, acentuando energia. Inocêncio, por invigilância queimaste há pouco uma carta, sabendo que essa missiva vinha de fundamentos elevados. Tu te recusaste a receber o servo de Jesus, um dos mais chegados a ele, que tem a sagrada missão de te ajudar na renovação dos princípios que abraçaste, por medo de perder o poder transitório e por pensar que um Papa faz parte da corte celestial. Recomendo-te receber Francisco e colher dele os frutos do Evangelho para restaurar a nossa Igreja, que já começa a ruir. Foste infeliz, Inocêncio, ao estimular o Santo Ofício, e pagarás por isso. Não penses que é com tribunais que se defende a Igreja e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás complicando a tua própria vida e colocando em jogo muitas vidas humanas. Foi o próprio Mestre quem nos disse que era verdadeiramente necessário o escândalo, mas acrescentou que ai daqueles que servirem de instrumento ao escândalo. A tua coragem, prossegue Telésforo serenamente, é somente a de mandar, abusando do poder que a misericórdia divina colocou em tuas mãos. Sei que não vais cumprir o que prometes sob a ação do medo. Ainda vais torcer os valores,
no impulso da vaidade e do orgulho que a posição te impõe. Mas verás as flores que o fanatismo te joga nos caminhos se transformarem em espinhos, quando dá passagem para o lado da realidade espiritual. A morte vai chegar para ti, como chega para os que não cumprem os deveres. E a consciência é o pior tribunal, porque ela anda conosco. Antes de nos despedirmos, falo-te, não como guia, que é carinhoso para com o tutelado, mas como o Senhor que exige. Inocêncio, recebe Francisco, a quem desprezaste. Inocêncio III acordou assustado, chorando e gritando. Em seu socorro vieram vários padres, e ele, pálido, tomou um líquido para acalmar-se. Mandou chamar imediatamente o cardeal João de São Paulo, que dormia em apartamento ao lado. O cardeal veio às pressas e ouviu sua santidade narrar o sonho que tivera, dizendo: João, João, ajuda-me no que quero dizer. Tinhas razão, pelo que a razão me parece. Tive um sonho, não sei se foi sonho, pela clareza do que vi e ouvi. Parece que estou vendo e ouvindo ainda a figura que me falava. E caiu em pranto após o que quedou-se em profundo silêncio. O cardeal, confundido, interrogou: O que aconteceu com vossa santidade? Por Deus, falai-me. O que quereis que eu ouça? Silenciou com respeito e continuou: É bom que choreis, porque as lágrimas poderão abrir a vossa intuição para o impulso da verdade. Recostado em largas almofadas e coberto por colchas que davam inveja ao mais puro algodão, falou já demonstrando calma e conforto. João, o que vi é coisa muito séria. Até então estava iludido com muitas coisas referentes à vida e à morte. A nossa teologia é muito pobre no que tange à vida no céu e do modo pelo qual os anjos podem nos falar. Os nossos livros são maçantes e cheios de teoria de homens. A sabedoria desses homens é loucura diante de Deus. Os teólogos, mesmo os mais eminentes, deduzem coisas conforme o que as suas capacidades possam alcançar. E nós somos piores do que eles, por acreditarmos cegamente no que eles dizem e escrevem. Não duvido do que vi, nem deixo de acreditar jamais no que ouvi esta noite. João, eu vi Jesus. Falei com ele e ele comigo. Foi para mim o acontecimento mais deslumbrante de toda a minha vida. E ele me falou, João, que eu recebesse Francisco. Referindo-se à carta que rasgamos, enviada por ele, disse-me repetidas vezes: Receba Francisco. Quando acordei, ainda ouvi as suas palavras cheias de amor, mas envolvidas de energia. João, João, por Deus, ajuda-me a pensar e a compreender melhor o que fazer. O cardeal João de São Paulo, satisfeito com o ocorrido, falou com alegria: Desculpai-me, vossa santidade, mas peço um ambiente livre para dizer o que entendo das coisas espirituais. O que vistes e ouvistes é fenômeno natural na área do espiritualismo. Há mais de 20 anos eu compreendo essas coisas e tem ocorrido comigo muitos casos ignorados pelos nossos sábios e negados pelos nossos teólogos. Entretanto, eles existem. Não somos nós quem fazemos as leis. É bom que nos lembremos disso. As leis que regulam tudo foram feitas por Deus, nosso Pai Celestial. Nós outros
por misericórdia dele, as descobrimos e, se quisermos viver felizes, devemos aceitá-las e vivê-las todos os dias. Não é o que se passa, infelizmente, na nossa casa, onde fazemos parecer que somos os únicos representantes de Deus. O nosso colégio apostolar copia certas regras aqui e ali e pressionamos as consciências para aceitá-las à força. Onde existe a prepotência, foge o amor. Onde vigora a autoridade imposta, foge a humildade. Onde há usura, foge o desprendimento. Onde existe a violência, foge a caridade. Quando eu observei o assunto daquela carta, notei imediatamente a elevação desse homem, mesmo sem conhecê-lo. Ele é um homem de Deus, que vem em socorro da nossa religião, como comprovastes pelo sonho que acabais de narrar. Pararam por instantes, para que pudessem fluir mais as ideias. E falou então, já tranquilo, Inocêncio III. João, ajuda-me a fazer alguma coisa. Em muito poderás me ajudar, fazendo minha defesa junto aos outros. Vê se achas os pedaços daquela carta santa, meu filho, e a recomponhas para que nós dois possamos estudá-la e compreender o sentido da sua mensagem. Depois, João, traz esse homem de Deus, busca-o onde ele estiver, usa de todos os meios para alcançá-lo, onde quer que seja, pois temos de conversar com ele. O cardeal encheu-se de alegria e pediu que ele desse por escrito aquela ordem. Inocêncio III olhou com humildade e sorriu. João de São Paulo, que nunca perdera a franqueza nessas horas, percebendo o olhar significativo do Papa, respondeu com ponderação e respeito. Santidade, sois sobremodo digno de todo o meu apreço e da minha confiança. Todavia, a casa é grande e nem sempre as resoluções partem somente do vosso raciocínio. Os dois sorriram e a ordem foi dada por escrito, sendo o cardeal dotado de plenos direitos para aquele mistério. O Papa tinha confundido a personagem do sonho, coisa muito comum, mesmo em desdobramento consciente. Ele viu e conversou com o Papa Telésforo e não com Jesus, como pensava. O cardeal tomou todas as providências. Ao nascer do sol, mandou muitos padres em busca de Francisco e seus companheiros. Alguns deles, que já os conheciam, percorreram os alojamentos e feiras, sempre colhendo informações. Outros seguiram pela principal estrada que leva a Assis. E logo alcançaram um grupo de homens simples e alegres, cantando a glória de Deus, a manifestar-se em toda parte. Efetivado o encontro, reuniram-se à sombra de uma árvore amiga e um deles transmitiu a mensagem do cardeal. Senhor Francisco, viemos da parte do cardeal João de São Paulo, que, em nome de sua santidade, o Papa Inocêncio III te pede para voltar. E acrescentou de maneira dramática: o que para ti, no nosso entendimento, é uma bênção do céu. Sua santidade tem um pulso de ferro e nunca volta atrás quando decide não aceitar uma ideia. É a primeira vez, desde que trabalho e moro no Vaticano, que ele assim procede. Achamos que és um predestinado, visto o campo de tuas ideias de renovação, como ficamos sabendo. Perdoa-nos se insistimos que voltes
Porém, nós achamos que deves fazê-lo. Nós 3 somos vigilantes na Santa Sé, e o padre José Ramos, aqui entre nós, escutou parte da conversa de Sua Santidade com o cardeal, pela madrugada. Parece que o Papa teve um sonho relativo à tua pessoa, e nele uma voz lhe pedia que te recebesse. Sentimos que a tua missão é divina e achamos que deves voltar conosco para que ele te abençoe. Francisco fixou os olhos do interlocutor com firmeza e disse com ponderação: Nós vamos voltar, meu irmão, em benefício do Papa. Ele está sendo culpado por muitos deslizes no que tange à atuação da Igreja. Iremos ao seu encontro, não em busca de bênçãos, por ele não estar em condições de abençoar, mas para pedir a Deus que abra o seu coração, onde poderá nascer o amor. Quem dá ordens para matar, quem no silêncio do luxuoso apartamento arma ideias para a perseguição dos chamados hereges, mesmo que o sejam, quem impede seus dedos de se moverem no bem com caríssimos anéis, quem veste roupas onde o ouro e a prata provocam a admiração dos olhares, quem ajunta tesouros e mais tesouros, aumentando a miséria e o desespero dos pobres, se por vezes abençoar meus irmãos, certamente que as suas bênçãos poderão matar e ainda entristecer os anjos, senão o próprio Cristo de Deus. Os padres ouviam alarmados. Como aquele homenzinho tinha coragem de lançar uma blasfêmia daquela contra a sua santidade? E ainda mais, eles eram mendigos, homens sujos e descalços. Que força existiria neles para condenarem a vida e a conduta de sua santidade? Mas calaram-se e nada disseram. Puseram-se a caminho em direção a Roma. Francisco, passando pelo sepulcro do primeiro discípulo de Jesus, lançou um olhar e um pedido secretamente, sem que ninguém o ouvisse, pelos fios do pensamento. Pedro, rogai ao Mestre por misericórdia, para que este homem que dirige os destinos da Igreja compreenda a vontade divina e lute verdadeiramente pela paz. Compreenda o amor e lute verdadeiramente pelo amor puro. Compreenda a justiça e ajude a estabelecer essa justiça no seio dos povos. Que lute pelo perdão, mas que perdoe. Que lute pelos tesouros da religião, porém aqueles guardados no Evangelho, e que tal herança possa atingir a humanidade inteira. E avançou de cabeça erguida ao encontro do Papa Inocêncio III. Francisco de Assis não estava em busca das bênçãos do Papa, estava à procura do restabelecimento da Igreja de Deus, por vontade de Jesus Cristo, entre aqueles homens cuja simplicidade desvalorizava as gigantescas ideias e os monumentais pensamentos de pureza cristã, para aqueles que não tinham olhos de ver. Sua santidade estava descansando numa cadeira que fora toda trabalhada por hábeis mãos, que não esqueceram os mínimos detalhes na simbologia de fatos extraordinários dos grandes acontecimentos. Anéis faiscavam em seus dedos. A túnica, sobreposta a outras de tecidos ricamente confeccionados, se ajustava em seu corpo de príncipe da Igreja. Os companheiros de Francisco ficaram impressionados com aquele visual. De fato, o ambiente conduzia a isso,
O que, entretanto, não funcionou com Francisco, que via somente o homem e sentia seus atos, sabendo o que ele precisava ouvir em nome daquele que tudo governa e ordena. Francisco de Assis, pés descalços, como ele era e como andava em qualquer lugar, foi em direção ao Papa, que lhe estendeu a mão e beijou-a com ternura peculiar ao seu ser, desejando ao patriarca da Igreja saúde e paz. Todos fizeram o mesmo. Os assistentes do Papa, já orientados por ele e seus assessores, convidaram os companheiros de Francisco para um rápido passeio nos jardins, enquanto este e alguns dos cardeais conversavam com Inocêncio III. Sua santidade, em rápidas palavras, mostrou que já era conhecedor dos ideais de Francisco e esperava sua fala no complemento da sua escrita. Francisco, humildemente acomodado ao lado do Papa, passou levemente as mãos em sua própria cabeça, esperando a inspiração de Deus, e disse sorrindo para o homem que tinha nos ombros o peso da cruz: Santo Padre, não pretendo enganar-vos sobre o meu destino. Prefiro ser recusado pelo vosso sensível coração a mentir para a vossa santidade. Compreendo a posição que ocupais diante do mundo, frente aos reis e príncipes de muitos países. Compreendo que estais no lugar do grande pastor de todas as ovelhas de Jesus, e sei do esforço que deveis fazer em exemplo digno de Deus e de Cristo. Mas devo dizer-vos que tenho uma missão que foi delineada por Jesus de Nazaré, a quem amo sem condições, de pautar a minha vida e de ajudar aos que, porventura, me acompanharem a viverem a existência retamente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, primeiramente, partimos para o desprendimento das coisas materiais, sufocando em nossas almas o egoísmo. Não que os bens terrenos em si ofendam, mas porque os homens ainda não aprenderam a usá-los, mesmo aqueles que dirigem os povos. A sutileza do egoísmo invade e empana todos os outros sentimentos, com ricas e bem postas desculpas, de maneira a enganarem até os escolhidos. Queremos viver na pobreza, uma pobreza digna do respeito de todos os homens. Queremos ser o pobre que trabalha e que ainda pode ajudar os enfermos, os velhos e as crianças a manter a vida e a defendê-la onde ela surgir, por misericórdia de Deus. Estamos criando uma força de valores em toda a comunidade para chegar ao reino do perdão, aquele que o nosso mestre ensinou pelo exemplo. Aquele que esquece as ofensas e ainda ajuda os ofensores a compreenderem a grandeza da fraternidade e da amizade. Nós, Santo Pastor, estamos idealizando e já começamos a viver dentro de uma sociedade onde ninguém é dono de nada e todos têm o que viver. Todos trabalham, não por necessidade, mas por dever e amor, e eu devo ser o primeiro a dar exemplos que correspondam a todos os ideais. Não devo e não posso vestir capa e túnica, enquanto meu irmão do caminho anda nu. Não podemos possuir grandes extensões de terra, enquanto muitas famílias não tiverem onde trabalhar e viver. Estamos idealizando uma igreja, onde a alegria seja o dom comum a todas as criaturas,
aquela que nasce dentro do coração. Peço que vossa santidade me desculpeis o tempo que estamos gastando da vossa presença, nos ouvindo com paciência, mas devo falar-vos mais um pouco acerca das regras já estabelecidas no nosso convívio. Devo pedir a vossa santidade para não interpretar a minha vinda aqui para contestar os preceitos coadjuvantes da Igreja Católica Apostólica Romana, comparando-os aos estabelecidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nosso esse trabalho, caso seja preciso que ele apareça. A decisão da nossa comunidade espiritual é viver puramente das normas traçadas pelo Divino Mestre de todos nós. Talvez algum dos nossos cardeais dirão que começa a nascer outro tipo de fanáticos, candidatos a santos, coisa que não passa pela nossa cabeça. Santo na terra somente um pisou, honrando a dignidade do nome, Jesus Cristo. Não é do nosso feitio perturbar nenhuma comunidade existente, principalmente a nossa querida Madre Igreja, mas estamos impulsionados pela consciência para levar uma vida digna de ser chamada vida cristã. Não temos pretensão de modificar a ninguém, nem de dar lições de moral a quem quer que seja. Apenas estamos sentindo o impulso humano, se não divino, para a pureza de pensamentos, para a pureza da verdade, para a pureza do amor. Não há mal nenhum em querer ser bom, compreendendo a bondade, em ser justo, entendendo o que é a verdadeira justiça, em ter amor àquele que não esquece a universalidade em todas as direções da vida. Fez uma pausa pequena, no afã de renovar ideias, ajustar mais a intuição e notar se havia cansaço na tolerância do Papa e dos cardeais. Todos em silêncio. Francisco sentia, na sua mais alta percepção, que eles desejavam ouvir mais e que alguns deles estavam gostando do assunto, porque nunca viram tamanha coragem, estampada em feição tão simples. Jamais presenciaram e sentiram influência como aquela, partindo de criaturas sem nome, sem vestes e sem posição no mundo político e religioso. Só poderia ser força de Deus, somente poderia ser a presença do próprio Cristo. Fim da primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.